Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, no nosso conteúdo, conhecer um pouquinho da porcentagem. A gente viu a razão, proporção, agora a gente vai ver a porcentagem e a regrinha de 3. Muito simples, tá? É a porcentagem mais simples ainda e mais fácil também de ser encontrada, tá bom? Então, deixa eu passar aqui, porcentagem, né? O que ele traz pra gente, qual visão que ele traz pra gente. Então, observem aí que eu coloquei pra vocês, tá? Em setinha, para mais identificação, sabe que todo cálculo tem sua teoria também, né? Tem os seus nomes que tem que se referir a eles, cada um deles, tá bom? E símbolos, né? Tem bastante símbolos matemáticos. Então, ou seja, são sinais gráficos, tá? São símbolos matemáticos, são símbolos monetários. O que seria os símbolos monetários, né? Como a gente fala de porcentagem, os símbolos monetários também entram. Sabe a moeda, o dólar, centimo, né? Então a gente chama esse moeda, dólar e centimo de símbolos monetários, tá bom? Euro, deixa eu lembrar mais. Libra, sabe aquela libra que falam, né? Libra esterlina? Pois é, também são símbolos monetários que entra na nossa porcentagem. Por que a porcentagem, né? Porque a porcentagem ela vem com acréscimo, tá? Ela se diz um pouco como acréscimo. Então sempre vai ser, a gente tem uma visão de porcentagem tal. E aí ela vem com acréscimo. Também ela vem com negativo, ela já não vem com acréscimo. Então são N situações que a porcentagem ela se apresenta, turma. E aí, né, temos os sinais gráficos, como eu falei, temos os símbolos matemáticos e temos outros tipos de sinais, né? Lá no nosso computador, a gente pesquisa lá a parte, acho que é no Word, a gente pesquisa uma parte que tem só símbolos. Lá ele vai dar N símbolos para a gente conhecer. Mas aqui hoje, vemos na nossa básicazinha da nossa matemática, né? Observem aí porcentagem, que ela vem do latim de porcento, tá? Cada centena, tá bom? Ela sempre vai ser, aí podem observar na imagem, uma medida de razão com base de 100, tá? Ela sempre vai ser essa medida com razão de base de 100, sempre. Vamos tentar encontrar a porcentagem tal, vai ser a medida com a razão da base de 100. 100 vezes tal por cento, tá bom? Então ela sempre vai vir nesse sentido aí. É um modo, né, de a gente se expressar uma proporção, uma relação entre dois valores. Então ela sempre vai ser uma parte e o outro inteiro, tá? E aí a partir daí de uma fração também. A partir de uma fração, tá? Cujo todo aquele denominador é 100, né? 100, ou seja, dividir um número por 100, sempre. Então você vai estar dividindo aí. Então, essa medida de razão com base do nosso cenzinho. E aí tem-se um nome, né? Pode observar a setinha aí quando ela traz pra gente. Observa aí que a forma percentual, né, onde ela mostra x e a porcentagem, e a forma unitária, onde utilizamos os números, tá bom? Então observem a sequência, né, de exemplificação aí. 25%, né, é uma razão, é uma medida de razão, tá? Só observe. Eu pego 25% sobre 100. Podem observar que vai dar igual, né, 1 sobre 4. Pega esse 1 sobre 4 aí também. E que ele me resulta de 0,25. Né? Então não tem mistério. Tá bom? Se tu quer multiplicar, tá aqui tá a divisão. Mas se tu quiser multiplicar a mesma coisa, pega a porcentagem vezes tal número, né? E aí que ele te dá o resultado. Existe porcentagem negativa? Tá, existe, tá bom, gente? Então é um próximo passo que a gente vai entender um pouquinho. E aí, essas porcentagens, ela se traz também um significado. Dizer que algo, né, que chamaremos aí, exemplo, né, dizer que algo que chamaremos de blusa é 70% de uma loja,
A gente entende-se que essa loja é equivalente a 70 elementos de um conjunto diverso, né? E aí desse conjunto diverso vem lá o nosso senzinho como elemento, né? Então vai ser a razão e a divisão, tá? Dos 70% que eu coloquei, né? Vai ser 70 sobre 100, né? Ele vai resultar para mim aí 0,7. Então 0,7, né? E a gente tem uma loja, então a gente vai ler se que é 0,7 para 1, tá? Então tem N formas de se brincar com a nossa porcentagem, tá bom? E que claro que ela vai agregar trazendo resultados conforme, né, a exigência do que você está praticando, do que você quer, tá? De uma forma sempre correta. O símbolo, supõe, né, que esse símbolozinho de porcentagem aí, turma, aqui, ó, que ele coloca pra gente, né, ele tem uma evolução, na verdade, ele teria evoluído, né, a partir da expressão matemática desse xizinho, tá? Primeiramente foi o xizinho, né, lá, se você buscar lá na historiazinha da matemática, primeiramente vem esse xizinho, e aí ele evoluiu para esse traço zero, zerozinho, que aí a gente chama de porcentagem. Então é muito legal a gente procurar sempre a história, como surgiu, como é que evoluiu, né? Ele evoluiu dessa forma, tá? E aí vem lá dos documentos antigos que sugeriram aí a evolução, né, dessa porcentagem. Ela vem se expressando da forma latim, né? O formato atual dela hoje é esse que eu apresento para vocês. Tanto é que quando a gente procura alguma coisa sobre porcentagem, vem um xizinho antes do símbolozinho, né? Porque antigamente era somente xizinho sobre 100. Então agora a gente coloca um númerozinho sobre 100 e o porcentagemzinho do lado. Antigamente utilizava-se como o número e o xizinho, que ela era representada por 100. Então é muito louco, gente. É muito legal mesmo, tá? E com isso, né? Fora o xizinho, tem outros. Existiu outros símbolos lá pro século 15, 17. Existiu outro. Existiu um, se vocês fizerem uma base de pesquisa, que ele era um P deitado. Embaixo, como ele é um P deitado, tem o traço do Pzinho, né? Um P deitado ao contrário. E embaixo com menos, com um traço de menos, como se fosse menos zero, entendeu? E aí é bem interessante mesmo, né? Lá, segundo David Smith, que foi um historiador aí, ele trouxe pra gente, o David Smith estudou um manuscrito anônimo de 1425, né? Círculo voltado à porcentagem, toda a evolução dela. E hoje ela tá bem mais bonitinha, né? Antigamente também era um P grande, deitado, escrito cento. E aí é muito louco, muito legal. A evolução dela tá muito melhor, tá lindamente. E aí a gente se utiliza dessa forma, tá? Então, não tem mistério, né? A porcentagem, nossa porcentagem não tem mistério nenhum. O ponto percentual temos também, né? Que ele traz pra gente, entre parênteses, PP, que é o nome da unidade a qual vai se expressar o valor absoluto. Aquela que faz a diferença, né, entre qualquer porcentagem, qualquer pares, né, de porcentagem, tá bom? Então é muito bom, muito importante mesmo, e a gente utiliza pra vida, né, turma? Então eu espero que aqui tenha ajudado vocês. Aqui tem nossa atividade, tá? Tudo sobre porcentagem. Lá na plataforma tu vai resolver 1 por 1, são 5. Vai ter só um espaço, tu vai identificando resultado do 1, resultado da 2, resultado da 3 e assim vai, tá? Pode seguir o cálculo de vocês dessa seguinte estrutura que eu mostrei pra vocês, tá bom? Não tem mistério não.
Lembra que a base vai ser 100zinho, né? Não esquece. E aí a gente vem com grandezas. Grandezas diretamente aí a proporcionais, né? Ele fala pra gente que duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, numa determinada razão. A outra aumenta ou diminui essa mesma razão. Lembra lá do sinalzinho, né, que eu coloquei para vocês logo lá no início? Acho que na nossa razãozinha, os símbolos matemáticos, sinal de mais, né, sinal de menos e assim vai, sinal igual e sinal mais ou menos, né, que é aquele maisinho embaixo o menos. Então, aqui também ele faz uma representação pra gente, né? A outra vai aumentando ou diminui, sempre numa mesma razão, tá? Sempre vai ser igual. Aqui ele fala um pouquinho mais pra gente, né? Exemplo que ele coloca aí pra gente das grandezas. Num supermercado comum, um pacote de biscoito, R$2, né? 2 pacotes de biscoito, R$4, 3 pacotes. Então observa que o acréscimo vai sendo proporcional à igualdade, né? O aumento ele tá sendo aí igual. Se um pacote de biscoito é R$2, eu comprando 2 pacotes vai dar R$4, né? Então observe que os números estão subindo igualmente. Observe o x e o y como eles sobem igualmente, né? E observe o x e o y descendo igualmente. Então aqui eu estou obtendo um resultado positivo, né? Ele está subindo, ele não está descendo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, turma. Opa, voltei. Passou. Aí. Oxe. Voltou. A gente está inversamente. Deixa eu voltar. Ai, que. Agora pronto. Ele não quer ficar. Então, olha só. Voltando, né? Que eu tinha destravado aqui, que ele travou todinho. 4 pacotes vai dar, né, aí pra gente R$8, 5, R$10. Então observa aí que eu até coloquei embaixo para não esquecer, né, que a quantidade de gastos são de grandeza diretamente proporcional. Quando aumenta a quantidade, aumenta o gasto, né? E aí ele sempre vai subir com a mesma razão. Eles sempre vão ter aí diretamente essa mesma razão, né? Essas mesma grandeza igualada. Vai subindo os gastos, vai tendo aumento de quantidade, vai aumentando o gasto, mas com uma grandeza diretamente proporcional ou igual ao outro, né? Vão subir junto, y e x e y sobem junto, assim como x e y descem junto. Por exemplo, como é que seria, né, descendo aí? Suponhamos que a gente olhe de baixo para cima, né? A gente olhou de cima para baixo, do 1 para o 5 e o 5 para cima. Então, fazendo de 5 para cima, a gente está diminuindo a grandeza, né? E a gente está diminuindo essa grandeza de uma forma proporcional diretamente. As duas estão indo igualadamente, tá? Então, é só fazer o inverso, né? Onde a gente vai ver aqui, ó, inversamente proporcionais. É só fazer o inverso. Tanto é que ele coloca aí pra gente: duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas determinada razão e outra diminui ou aumenta na mesma razão, tá? Exemplo. Olha só. O maior exemplo aí que a gente pode colocar para vocês,
né, em relação às grandezas inversamente proporcionais, onde ela vai estar tendo esse nível, né, de baixando e subindo ao mesmo tempo. A gente, quando vai, alguns aí já devem com certeza saber dirigir, outros ainda não, mas lá na frente vão saber. Então a gente faz esse impasse de acelera, diminui, acelera e freia, né? Então, quando a gente tá acelerando e tá freando, a gente tá aumentando e diminuindo, né? O tempo todo. Então, isso é a inversa lá da nossa grandeza diretamente proporcional, tá? Aqui, já tanto é que eu já deixei identificado aí para vocês, tá? Então, observe aí 1 hora rodando, né? 100 km por hora. 2 a 60, 3 a 40 e assim vai. E coloca a observação: velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumento a velocidade, diminui o tempo, né? Olha só que o que ele traz pra gente. Não só a grandeza diminuindo inversamente, eu contando de 1 até 5 e de 5 até 1, né? E é como ele também acrescenta pra gente inversamente com o tempo, né? Já vou trabalhar a velocidade com a hora, suponhamos aí. Suponhamos não, é de fato aqui, tanto é que tá 120 km por hora, né? Então isso facilita muito, gente, isso é muito bom, isso é bem legal. Brincar, né, com as grandezas inversamente diretamente, porque ela te dá essa oportunidade de tu ter a noção, né, da distância, do tempo curto. A gente, quando a gente sai de casa, a gente não se planeja, ó. Tem até aplicativo do ônibus, né? A gente faz todo esse planejamento. O ônibus vai passar tal hora, né? Tantas horas, tantos quilômetros daqui da minha casa para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o curso, né? Então a gente faz todo esse tipo de grandeza e às vezes nem percebe. E aí a matemática ela traz pra gente a conhecer, né? Esses pontos. Então, olha só de um outro lado, de maneira dentro da regrinha de 3 simples, a nossa grandeza diretamente proporcional. Ele coloca aí pra gente, né? Ele faz uma pergunta aí pra gente, né? Num certo instante do dia, um poste com 12 metros de altura projeta uma sombra de 3 metros no chão. Qual o comprimento, né, da sombra de uma pessoa localizada ao lado do poste, medindo aí 1,6 metros de altura, né, neste mesmo instante? Então observem aí que ele coloca pra gente duas exemplificações, um de 3 metros, 100 metros, 12 metros, 1,6 metros e x, né? Como é que a gente faz isso dentro da regrinha de 3, né? Fazendo essa grandeza aí diretamente proporcional. Simples. Olha só como a gente monta. Olha aí a continuação, né? Pega o nosso 3, né? 12, 1,6 e o nosso x, né? Eu coloquei aí para vocês, para facilitar para vocês. Quanto maior a altura, maior a sombra, tá? Coloquei dentro do vídeo de uma planilhazinha também para estruturar melhor, porque, gente, quando a gente se trabalha com números, a gente precisa organizá-los, tá? Para poder a gente desenvolver ele da melhor forma. Como é que eu vou organizar? Pego lá os metros, né? Primeiro, quais são os metros primeiro? Podem observar aí o 3 e 1,6, coloca aí como a altura do objeto, né? Que é o que ele fala para mim lá no enunciado. Voltando lá no enunciado, ele fala lá. Depois eu pego os de baixo, que é a altura da sombra, né? Então eu posso pegar 3 e 12 e colocar na altura do objeto? Não, porque o 12 ele é representativo com a altura do objeto? Não, né? Então a gente coloca da seguinte forma: pega primeiro as alturas, depois a gente pega a sombra. Ah, mas professora, se fosse altura e espaço, pegaria primeiro as alturas, depois os espaços. Ou primeiro os espaços, depois e assim vai, né? Depende do enunciado que ele traz pra gente, tá? Então aqui é muito fácil. Coloquei aí, né? Organizei ele, tá? Pode observar e coloca aí, ó. E faça a estrutura.
Depois que eu organizo, monto a estrutura. Olha só que facinho, né? Aí eu coloco 3 aí para 1,6, né? Igual a 12 para y. Tá? Então, montei minha estrutura da grandeza diretamente proporcional. Que ótimo, né? Então aí vamos montar novamente de novo nossa estrutura. Lembra lá do nosso da nossa fraçãozinha, né, que ele traz pra gente lá nas últimas aulas? Coloco 3 vezes x aí igual a 1, né, 6 vezes aí 1 vezes 12, na verdade, ia falar 1,2, mas é 12, perdão, né? Outra estruturazinha montada. Embaixo jogo o X, isolo o X, né? Podem observar aí, desço o nosso 3zinho lá, nosso 3zinho de altura do objeto, né? E subo aí, deixo em cima 1,6. Podem observar, vezes 1, perdão, eu quero falar 1,2, mas é 12. Vezes 12 aí. Então, fazendo de uma maneira direta, né? Pego lá, faço vezes aí 1,6 vezes 12, vai dar tal valor. Esse tal valor sobre 3 vai dar pra gente aí 6,4. Fazendo de uma maneira direta, né? Calculando de uma maneira direta, ele me dá esse resultado de 6,4. Então, qual foi a pergunta, né, que ele colocou? Só voltando, ele perguntou qual o comprimento da sombra de uma pessoa localizada ao lado do poste. E a gente já sabe que é de 6,4 metros, né? Olha só que fácil como ele coloca pra gente essas grandezas proporcionais. Muito legal, né? Então, vamos continuar. E a regrinha de 3 simples, né? A regrinha de 3 simples, observem aí, né, que ela coloca pra gente o inverso. Lembra lá do inverso que a gente acabou de ver? E lembra do nosso ponto A para o ponto B, né? Então, podem observar aí que eu também coloquei nosso ponto A, nosso ponto B, pra gente não esquecer ele na vida. Então, olha aí, ó, como a gente vai se resolver essa questãozinha que ele coloca na regrinha de 3 simples. Ele fala aí pra gente que um avião voando a uma velocidade de 300 km, né, por hora faz o percurso entre duas cidades em 2 horas. Se aumentarmos a velocidade do avião para 400 km por hora, qual será o tempo necessário para fazer o mesmo percurso? Será que vai ser mais? Será que vai ser menos? Né? Então, bora ver o que vai ser? Então, olha só. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo, né? Observe que eu montei toda a estrutura para vocês, novamente, né? Deixei tudo organizado para poder a gente estruturar ele da melhor forma, tá? Como é que vamos estruturar ele? Então, olha só. Velocidade do avião, tempo de viagem. Tá bom? Então, eu coloquei de 2 formas, gente. Observem que nessa regrinha de 3 simples aqui, na grandeza inversamente, eu coloquei de 2 formas, né? Uma eu vou trabalhar com as 2 horas com 300 km, a outra eu vou trabalhar essas 2 horas com 400 km, tá? Então, observem aí o tempo, né? Essas 2 horas. O que é 2 horas? O tempo, gente. Então, observem aí que tá todo descritozinho aí pra vocês aí, ó. Pego, monto, organizei e vou montar. Pego 300 sobre 400, né, igual x sobre 2, né, as nossas 2 horas. Pego o primeiro 300 aí sobre 2, vezes 2, igual, né, 400 vezes x, né, então, fazendo de uma maneira direta, tá? Ele vai me dar um resultado aí de x,1 x 1,5 por horas, tá? Então, é só praticar da maneira direta. Pega lá 300, né, vezes 2, tá? Que ele vai te obter um resultado. Depois pega 400
vezes 2, tá bom? E depois só divide aí os dois que ele vai dar um resultadozinho de 1,5 por hora, tá? Então, é bem fácil também, não tem mistério, como eu coloquei para vocês no primeiro ponto. É somente organizar os números, tá? Organizando os números aqui, como eu coloquei organizadinho para vocês, a gente faz a gente desenvolve ele tudo corretamente. Leu o enunciado, organizou, perfeito. Só estrutura, que aí tu já tem o teu resultado. Aqui tem um exercíciozinho, né, que eu coloquei para vocês, tá? São 4 exercícios, tá bom? Então, para praticar dentro da nossa regrinha de 3 simples. E vamos lá para nossa regrinha composta, regrinha de 3 composta. Vem a nossa grandeza diretamente proporcional, só que observem que vamos trabalhar com quilo, né? Então, observe aí no enunciado, uma família de 8 pessoas consome, né, quilo de carne em 2 dias, quanto quilo de carne essa família irá consumir em 4 dias, se 2 membros da família estiverem ausentes. Então, observem que no simples a gente tem grandeza, né, por hora e quilômetros, né, e por quantidade iguais, da mesma proporção de subida e descendo, né? Subindo e descendo. E aqui a gente vai na composta ver por quilo, tá bom? Então vamos encontrar o que ele pede, né? Como é que a gente monta? Olha, eu já montei para vocês, né? Grandeza diretamente proporcional, tá? Eu coloquei a quantidade de carne que ele me indica, tá bom? Pesos de pessoas na família, perdão, ele fala que são 8 pessoas, né? E de um lado, em 2 dias, né? Então, menos pessoa, menos consumo de carne. Menos dias, menos consumo de carne, tá? São 4 dias, né? Então, vamos lá. Observem a estruturazinha. Deixa eu só voltar aqui, turma. Vocês podem me perguntar aí, né, professora, por que tem esse 6 em 1? Né? Só tirando essa dúvida de vocês, tá? Observe no enunciado, turma. Ele fala para mim que uma família de 8 pessoas consome 5 quilos de carne, né, em 2 dias. Quanto quilos de carne essa família irá consumir em 4 dias, se 2 membros da família estiverem ausentes? Então, para minha estrutura, observe que tem 6 pessoas. Né? Por que 6 pessoas? Porque tem menos 2. De 8 pessoas tem menos 2, tá? Então, só se vier essa dúvida, por que tem 6 aqui? Se no enunciado tá dizendo que são 8 pessoas para 5 quilos de carne em 2 dias. E tem 4 dias também. De onde ela tá tirando 6? É porque é 8 menos 2, tá? Então, por isso que eu coloquei aí essa estrutura aí para vocês aí. Tá bom? Então, olha só ela desenvolvida. Pego 5 sobre x, né? Quantidade. Pessoas da família, 8 sobre 6 vezes 2 sobre 4, tá? Montei primeira estrutura, segunda estrutura. Pego 5 vezes 6 vezes 4, pego 5, né? O 5 que está em cima do x na primeira estrutura e os 2 que estão na fileira do x na segunda fileirinha aqui, né? Que eu vou colocar, aumentar aqui para vocês, né? Então observe. E pro outro lado, coloco o xizinho, né? Pego o xizinho da fileira de baixo e os 2 últimos da fileira de cima. De uma maneira direta, né? Pego 5 vezes 6 vezes 4 vezes 8 vezes 2, ele vai dar para mim 120, tá? 120, 16 sobre 120 aí, ele vai dar para mim 7,5, tá?
Então são 7,5 dias, tá bom? Respondendo, cadê? A pergunta aqui, né, que ele quer saber quantos ficará ausente, né? Então são 7,5 dias que ficará ausente, tá? É difícil? Não, né? Nem um pouquinho. Muito fácil, ainda mais com essa estrutura detalhada aqui que eu tô dando para vocês. E a inversa? O que se trabalha a inversa, né? Dentro da regrinha composta. A inversa, gente, ele já vai estar trabalhando aí horas, dias, né? Lembra lá que são proporcional à grandeza igual, né? Diretamente igual, da mesma forma que sobe, da mesma forma que desce. A inversa, no simples, é quilômetros, tá? Por hora, né? Quilômetros por hora. A simples composta é quilo, tá? E a 3 inverso, 3 composta é inversamente é horas trabalhadas, tá? Horas, dias, tá bom? Então, também é fácil, não tem mistério nenhum, tá? Então, observe aí no enunciado. 15 pessoas trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias conseguem limpar um certo terreno. Quantas horas por dia 10 pessoas precisaria trabalhar para limpar o mesmo terreno em 6 dias? Então, olha a minha estrutura, olha o enunciado, olha a minha estrutura, né? Horas por dia, podem observar aí que eu coloquei as pessoas e os dias, né? E aí eu coloquei embaixo, menos pessoas, mais horas de trabalho por dia, menos dias, mais horas de trabalho por dia, tá? Então, é a grandeza inversamente proporcional que traz essa visão pra gente. Como a gente vai desenvolver, né? Simples. Observem que há duas estruturas para vocês. 8 horas por dia trabalhando, utilizando as 15 pessoas e 8 horas por dia utilizando as 8 pessoas, tá? Então, olha a minha estrutura, né? Pego 8 sobre 8 para x, 10 para 5, ou 15, perdão, e 6, né, para 5. Estrutura montada. A organização ok, estrutura montada. Então eu pego 8 com os dois número da fileira de baixo, montei, segunda estrutura. Igual, pego o x da fileira de baixo e os dois últimos números da fileira de cima. Perfeito? Faço ele corrido diretamente, né? Pego aí 8 vezes 15, né? Resultado aí vezes 5, né? Igual, aí pego 10 vezes 6, que ele vai dar para mim 600. E 600 sobre x, né? Igual a 600 sobre 60, dá o quê? Pra gente, ele colocou aí, ó, 10 horas por dia, turma. Vai dar 10 horas por dia, tá? Então, respondendo aqui a pergunta dele, quantas horas por dia 10 pessoas precisaria trabalhar para limpar o mesmo terreno em 10 dias? Eles vão trabalhar somente 10 horas por dia. Somente, né? Imagina, tá bom? Então é isso, gente. Só lembrando, vou até voltar aqui para vocês, para não esquecer. Então, observem aqui. Regrinha proporcional, grandeza proporcionais, né? Que ela traz pra gente, tá? Pera aí, eu não sei nem por que saiu, mas saiu. Então, olha só, proporcional. Regrinha de simples. Regrinha simples, né? Regrinha de 3 simples, tá? Grandeza diretamente proporcionais, né? Pode observar que eu estou usando diretamente a altura, tá? De maneira igual. Perdão, a altura, tá? No de simples. Regrinha de 3 simples, grandeza inversa, estou usando quilômetros por hora, tá?
Regrinha de 3 composta diretamente, estou usando quilograma, tá? Regrinha de 3 inversamente, estou usando horas trabalhadas por dias, tá bom? Difícil? Também não, né, turma? Nem um pouco. Então, também tem atividade para ser realizada, tá? Que você pode estar realizando aqui, ou no caderno, ou na plataforma. Turma, uma observação, tá? Amanhã não tem conteúdo, mas tem prova. Então, se atentem para essa prova, tá? Não esquece. Então, bom estudo. Boa tarde para vocês, tá bom? Qualquer coisa me chama.